colocar esse material aí no portal. As aulas de respiração e fermentação, o pessoal da tecnologia do lado do colégio informou que já disponibilizou lá no portal, lá para vocês essas aulas. Então, quem não assistiu, vocês podem ir assistir lá a aula de respiração e de fermentação. Hoje, a gente começa fotossíntese. É um conteúdo muito semelhante à respiração celular, certo? É um conteúdo bem simples, mas que precisa de uma atençãozinha. E aí, o que acontece? A gente vai, hoje, falar sobre, dando essas informações. Tranquilo? Vamos lá, que a galera que foi entrando vai chegando e vai pegando o bonde e andando. Vamos lá, galera, é o seguinte. A gente estudou respiração celular. E a gente viu que a respiração celular é um mecanismo energético. Na verdade, não é só a respiração celular, né, que é um mecanismo, mas a própria fermentação também é um mecanismo energético. Lógico que a respiração celular ela tem uma produção de energia muito maior comparado à fermentação, lógico, porque na respiração celular a gente viu que existe uma fase que não tem na fermentação, que é chamado de cadeia respiratória, e nessa cadeia vai existir uma produção enorme de moléculas de ATP, porque existe justamente uma enzima que é responsável pela junção do ADP mais fosfato inorgânico, que é chamado de ATP sintase. Lembra qual é essa enzima? É aquela enzima que quando passa o H+, ela gira uma turbina, essa turbina provoca a formação do ADP mais fosfato e produz ATP. Quando a célula precisar de energia, esse ATP, que é chamado de adenosina trifosfato, ele é quebrado e essa quebra é que provoca a liberação de energia para o metabolismo aí, para a fisiologia da célula. Show de bola? Na fotossíntese, o esquema é muito parecido. Vai também acontecer a produção de ATP. Vai. Beleza. Vai acontecer através de fases, como a respiração celular. Vai. Massa. Show de bola. E qual é a diferença? A diferença é que as substâncias encontradas são diferentes e, lógico, a organela responsável pela fotossíntese é diferente da respiração celular. Vai. No finalzinho, no meio da aula, eu vou dando informações aí sobre a prova, viu? Beleza? Deixa a galera entrar mais, quando eu perceber que tem uma quantidade grande de pessoas, aí eu vou dando informações aí sobre a prova. É o cloroplasto, isso mesmo. Show? Então, vamos lá. Então, o que acontece? O que, na verdade, seria o processo fotossintético, né? O que é a fotossíntese? Na verdade, é um mecanismo energético. Esse mecanismo energético é feito pelos seres autótrofos. Na verdade, a fotossíntese são feitos pelos indivíduos que são clorofilados, apresentam clorofila. Nesse caso, entram as plantas, todos os indivíduos do grupo Plantae, mais as algas. E aí vale lembrar, algas não são plantas, viu? Ah, professor, mas alga é planta aquática. Não, pelo amor de Deus, não diga nenhum negócio desse. Não é. Algas, na verdade, elas são classificadas no reino dos protistas. Dentro das plantas, a gente vai ver 4 grupos. Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, que é o conteúdo lá do segundo ano com Bio2. Algas não. Beleza? Lembrando que as algas, isso já não é botânica, estou só dizendo a vocês qual é a diferença de algas e plantas, tá? É só para vocês terem uma noção de que elas são feitas por 2 tipos diferentes de seres vivos. São 2 reinos diferentes. Massa? Então, é feito justamente por esses seres que são autótrofos.
Os seres autótrofos é aqueles que conseguem produzir sua própria energia. A gente, inclusive, vocês aprendem isso no fundamental, né? São seres que produzem seu próprio alimento. Os heterótrofos são aqueles que não produzem seu próprio alimento. A gente vai entender hoje por que existe essa denominação de que eles produzem seu próprio alimento. Vale lembrar que essa produção da chamada nutrição, o alimento das plantas, é feito através da absorção de energia luminosa, de luz solar. O que acontece? Na fotossíntese, a gente vai ver a produção de um nutriente. Esses nutrientes são compostos orgânicos. A gente vai ver que a grande maioria da produção desses compostos orgânicos é na forma de glicose, massa, e essa glicose é feita através da absorção de luz solar pela clorofila, lembrando que a clorofila está dentro de uma organela que é chamada de cloroplastos. A gente vai ver quimiossíntese na terça-feira. Terça que vem, é no final de fotossíntese. Mas a quimiossíntese é bem tranquila, é bem fácil. Ou seja, quando a gente vai olhar a fotossíntese, na verdade, a fotossíntese ela vai acontecer devido à absorção de luz, e essa absorção de luz vai acontecer em uma organela específica, que a gente, inclusive, vai conhecer hoje, que são os cloroplastos. Como eu disse, os cloroplastos é uma organela onde vai existir a presença de pigmentos. A clorofila, na verdade, é a principal, mas existem outros pigmentos que têm a função de absorver os comprimentos de ondas da luz, né, da luz solar, para que essa fotossíntese, para que esse mecanismo energético ele aconteça. A massa? Show de bola, né? Ou seja, resumidamente, o que é a fotossíntese? A fotossíntese, na verdade, vai ser a absorção da luz, olha, e essa luz vai ser utilizada para converter gás carbônico. As plantas absorvem gás, os seres autótrofos em geral, né? Absorvem gás carbônico da atmosfera, CO2, CO2, através também da absorção da água. Essa água vai ser absorvida através das raízes. Inclusive, existe uma estrutura na raiz que é chamada de pelos absorventes. É uma região chamada de zona pilífera, onde vai acontecer a absorção dessa água. Essa água, ela é transportada pela planta, no interior da planta, né? Essa água vai ser transportada através de uma seiva, que é chamada de seiva bruta. Essa seiva é transportada através do xilema. Esse xilema transporta a água até o local onde acontece a fotossíntese, que normalmente são nas folhas. Ah, professor, tem casos que não é na folha? Tem, isso a gente vai ver em botânica no próximo ano. Massa? Mas a gente vai ver que existe uma utilização do gás carbônico e da água para realizar a produção da nutrição que a planta, que a gente fala tanto que a planta faz, né, por ser um ser autótrofo. Então, o que é que a planta vai fazer? Os seres autótrofos, em si a gente está falando planta aqui, para você ter uma noção que vai ficar mais fácil de visualizar. São os seres autótrofos, em geral, que vão fazer esse processo. Então, lógico, aqueles seres autótrofos que fazem fotossíntese, né? Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer a utilização do gás carbônico e da água, e aí existe uma conversão dessas duas substâncias absorvidas por esses seres autótrofos, e através da luz solar, ou seja, através de uma energia solar, essa energia vai converter esses dois compostos em compostos orgânicos, glicose e também a produção de gás oxigênio. Vale lembrar uma coisa. Isso aí vocês vão ver só no próximo, porque eu tenho que falar sobre amido, tá ligado? As plantas elas armazenam amido. Através desse amido, ela consegue produzir novas folhas, tá ligado? É o que acontece, eu não sei nem quem perguntou, deixa eu ver aqui quem foi. O João, pronto.
É o que acontece, por exemplo, nas plantas que passam por incêndios, por exemplo. Tá ligado? Armazenamento de grão. Planta de cerrado. Pronto. Pronto. As plantas, elas absorvem amido, e esse amido vai ser utilizado para distribuir energia. Esse amido vai ser degradado, vai transformar em açúcares mais simples, e aí acontece a distribuição desses açúcares mais simples para toda a planta, e aí ela consegue ter esse desenvolvimento. Muito massa plantas, né? Também sou fanático por plantas. Enfim, então vai acontecer a produção de glicose e a produção de gás oxigênio. Vale lembrar o seguinte, ó, aqui eu coloquei liberando o gás oxigênio, na verdade, uma grande parte é liberado, mas esse gás oxigênio ele vai ser utilizado também para a própria planta, porque as plantas elas também fazem respiração celular. Massa? Então, no caso das plantas, as plantas produzem uma quantidade grande de oxigênio, só que, lógico, elas também consomem uma grande quantidade de oxigênio, e aí mais uma grande parte também vai para a atmosfera. No caso dos fitoplânctons, eles produzem uma quantidade de gás oxigênio, a utilização desse gás oxigênio para eles é pequena, né? E aí a quantidade é maior de oxigênio, ele é liberado. Não é à toa que a gente vai ver muito isso, né? Não sei se vocês já escutaram, mas a gente vai ver muito no próximo ano, que o maior produtor de gás oxigênio na atmosfera é feito pelos fitoplânctons. E aí a gente entra em ecologia, mostrando os perigos do aumento do efeito estufa, aquecimento global, porque as algas elas não suportam essa variação, essa mudança de variação de temperatura, e aí a quantidade de gás oxigênio no ambiente aquático e no ambiente atmosférico ela acaba sendo menor, mas isso é pano para manga para que vocês vão ver lá no segundo ano. O que eu quero que vocês entendam é como a fotossíntese ela acontece. Show de bola? Ou seja, se a gente for olhar a fotossíntese em si, a equação geral é isso aqui, ó. Uma equação já balanceada, né? Então eu tenho gás carbônico, a água, gás carbônico é absorvido pelas próprias folhas, inclusive existe uma estrutura que permite a entrada desse gás carbônico, existe a absorção de água pelas raízes, existe a participação da energia luminosa, e aí ocorre a produção de um composto orgânico, que é a nutrição da planta, que eu coloquei como exemplo a glicose, mais esse gás oxigênio que é utilizado para a respiração celular da própria planta ou liberado na atmosfera para que outros indivíduos, outras espécies que são heterótrofos consigam fazer respiração celular. Mas vale lembrar uma coisa, quando a gente estudou respiração celular, já manda pergunta direto, João, porque você faz professor aí, dá aquele tempo, aí você vai provar, já faz a pergunta direto, beleza? Se a gente voltar um pouquinho sobre respiração celular, você viu que para cada substância que a gente absorve, quem faz respiração, no caso estou pegando a gente, que a gente faz respiração, se você pegar como exemplo a respiração celular, vocês podem lembrar que a glicose vai ser utilizada para uma determinada coisa e o oxigênio vai ser utilizada para uma determinada coisa, né? Lembra que quando a gente absorve glicose na alimentação, essa glicose vai ser quebrada para que aconteça o processo de glicólise, para a formação do ácido pirúvico, que entra no ciclo de Krebs, acontece a produção do gás carbônico. Então, a gente viu que o gás carbônico produzido, ele vem da molécula de glicose que a gente absorve na alimentação, e a gente viu também que a produção de água, na verdade, é feito pelo oxigênio. Poderia, lógico que poderia. Ela absorve esse O2 porque ela faz troca gasosa, mas ela poderia fazer isso. Na verdade, as plantas elas são autossuficientes. Tá ligado? A gente sempre diz, na verdade, é um dependente do outro, mas se a gente for analisar a ferro e fogo, a gente pode dizer que ela tem uma capacidade de ser autossuficiente. Lógico que ela vai precisar de alguns nutrientes que são liberados por animais ou por seres vivos que estão no ambiente, tá ligado? Mas em relação a essa questão dos gases, aí sim, beleza?
não é tão autossuficiência assim, calma, mas assim, em relação ao gás oxigênio e ao gás carbônico, né? Show? Então, quando a gente volta para a respiração celular, a gente vai ver que existe justamente... manda a pergunta de uma vez só. Que eu paro, professor, aí eu vou parar, que eu fecho o chat aqui. Ó, se a gente for lembrar, na respiração celular, glicose forma CO2, oxigênio forma uma molécula da água. Aqui na fotossíntese é do mesmo jeito? É do mesmo jeito. Cada substância dessa que a planta absorve vai produzir uma determinada substância que ela vai utilizar, certo? Lembra de respiração celular? Eu até comentei, galera, cuidado. O gás carbônico que a gente elimina não vem do oxigênio que a gente absorve. Na verdade, o gás carbônico vem na molécula de glicose. E o O2 que a gente respira, na verdade, produz a formação da molécula da água. Aqui, na verdade, vai acontecer um processo contrário, né? Ou seja, na fotossíntese, ó, o gás carbônico que as plantas absorvem vão ser utilizados para a produção da molécula da glicose, e a água que elas absorvem no solo, através das raízes, vai ser responsável pela formação do gás oxigênio. Por isso que a fotossíntese ela vai acontecer em duas etapas. Uma é chamada de etapa fotoquímica e a outra é chamada etapa química. Quando chegar na hora eu vou dizer uma coisa a vocês, para vocês terem cuidado, certo? Então vai ter uma etapa que é chamada de etapa fotoquímica e a outra é chamada de etapa química. A quebra da água para a formação do gás oxigênio acontece na primeira etapa, que é a chamada etapa fotoquímica. A utilização do gás carbônico para a produção da glicose vai acontecer na segunda etapa, que é a chamada etapa química. Então, na verdade, o que a gente vai estudar de fotossíntese é justamente destrinchar aí essas duas etapas. O que é que acontece na etapa fotoquímica para ocorrer a produção da molécula do gás oxigênio, tá ligado? O que é que vai acontecer na etapa química para ocorrer a produção da molécula de glicose? Então, esses processos vocês vão precisar saber para justamente entender como acontece a fotossíntese, que é o que normalmente é cobrado aí nos vestibulares. Tranquilo? Show de bola? Então, isso aqui é só uma introdução para que vocês entendam o que é que a gente vai encontrar a partir de agora. Beleza? Então, vale lembrar, a fotossíntese ela consegue, quando os seres autótrofos, plantas e algas, absorvem gás carbônico do ambiente, absorvem água também do ambiente, absorvem energia solar através da clorofila nos cloroplastos, produzem glicose, que na verdade é a nutrição dela, por isso que elas são seres autótrofos, e também acontece a produção de O2, e a grande parte desse CO2 produzido através da fotossíntese vai ser aí liberado na atmosfera para acontecer a utilização desse oxigênio na respiração celular. Show? Tranquilo? Essa primeira parte, alguma dúvida? Manda aí um feedback aí, por favor, no chat. Qualquer coisa eu volto. Manda aí um feedback. Se está tranquilo ou não. Essa parte é mais introdutória, mas para a gente entender o que é que a gente vai encontrar a partir de agora, vocês vão precisar saber justamente essa parte introdutória. Tranquilo? Todo mundo? Show? Pronto, então vamos embora, vamos seguir. Beleza. Fotossíntese, a absorção de luz. Essa absorção de luz vai acontecer devido aos cloroplastos. A gente sabe, e a gente aprende desde quando a gente estuda no ensino fundamental, e quando a gente estudou também organelas, cloroplasto tem a presença de pigmentos que são responsáveis pela absorção de luz solar. O principal vai ser a clorofila, que é esse pigmento esverdeado. Beleza. É só a clorofila? Não. Existem outros pigmentos, né, que também fazem a função de atrair, de absorver esses pigmentos, mas que também vão atuar no processo fotossintético. Então, o cloroplasto, na verdade, vai ser uma organela responsável pela absorção de luz. Se a gente for pegar um cloroplasto e olhar o que ele tem,
na verdade, ele é formado por duas partes principais. Uma, tá vendo essas bolsinhas achatadas aqui, ó? Aqui eu peguei uma, ó, peguei aqui, ó, tá vendo? Ó, cada bolsinha achatada dessa, ó, é chamado de tilacoide. É nos tilacoides onde a gente vai encontrar a presença da clorofila, que é o que vai absorver a luz, beleza? Se você olhar, ó, eu tenho um tilacoide, mas você pode ver que existe uma pilha de tilacoides, ó, um em cima do outro, tá vendo? Ó, aqui, ó, nesse caso aqui eu tenho 4, aqui já tem 5, entendeu? Não existe um tilacoide só, existe um em cima do outro, justamente fazendo como se fosse um edifíciozinho, né? Um prédiozinho de tilacoides. Esse conjunto de tilacoides que existem lá no cloroplasto é chamado de grânum. O que é o grano? O grano vai ser um conjunto de tilacoides em uma determinada pilha. Então, eu tenho um grano com 5 tilacoides, um grano com 4 tilacoides, e aí vai, beleza? Então, o tilacoide, na verdade, vai ser a estrutura responsável pela presença da clorofila e que é responsável pela absorção de luz solar. Show? A outra estrutura importante, na verdade, é esse espaçozinho, ó, tá vendo? Que fica dentro do cloroplasto, onde a gente encontra os tilacoides. Tá vendo que até tem essa coloração meio azulada. Essa estruturazinha aqui, na verdade, é chamado de, ó, estroma. Estroma. O que é o estroma? Na verdade, o estroma vai ser uma região, não é um espaço vazio, a gente vai encontrar fluidos, a gente vai encontrar DNA, a gente vai encontrar ribossomos, a gente vai encontrar enzimas que participam da fotossíntese, na verdade, uma aglomeração de substâncias. Beleza? Qual é a diferença entre eles dois? A diferença é justamente a presença da clorofila, e dependendo da quantidade, dependendo da presença da clorofila, a gente vai ver que os dois estão envolvidos em fases diferentes. Vale lembrar que a fotossíntese vai acontecer em duas fases. Uma é chamada de etapa fotoquímica, então tem fotoquímica, a palavra fotoquímica quer dizer o quê? A produção de compostos químicos, né, reações químicas através da luz, beleza? Então, vai ter produção de composto químico? Vai. No final da fotossíntese vai ter. Mas essa etapa, essas reações químicas que acontecem na etapa fotoquímica, tem presença direta da luz. Direta. No estroma, a gente não vai ver a presença da clorofila, a gente vai ver outras substâncias. Ah, professor, então quer dizer que no estroma vai acontecer a etapa química. Beleza. Não tem luz? Tem, só que a luz ela não interfere diretamente na fase que é chamada de fase química. As duas fases, elas precisam da luz. Só que na etapa fotoquímica, a luz ela entra direto, ela é absorvida pela clorofila. Na etapa química, essa luz ela não tem uma interferência direta. Não é à toa que se você pegar os livros um pouco mais antigos e tal, ou até umas questões mais antigas, você pode ver que a fotossíntese ela vai acontecer em duas etapas, e essas etapas elas são chamadas de fase clara e fase escura. A fase, essas denominações hoje a gente até evita de dar. Por quê? Porque normalmente o aluno pensa assim, bom, fase clara é pelo dia, fase à noite ou fase escura é pela noite. Não, não é isso que acontece. Essa denominação fase clara e fase escura é justamente por causa da presença da intensidade de luz em cada etapa. Na etapa fotoquímica, que é a chamada fase clara, a luz ela entra direto porque tem a clorofila para fazer essa absorção. Na etapa química, que é a chamada fase escura, a luz está lá, mas não existe aquela estrutura, aquela substância que absorve essa luz. Vai acontecer uma outra coisa, mas a luz ela não participa de forma direta, beleza? Mas as duas, elas fazem parte da fotossíntese, só que a luz, de forma direta, ela só vai entrar na primeira fase do processo, beleza? Ou seja, os tilacoides estão envolvidos na etapa fotoquímica, por causa da clorofila, fotoluz, e o estroma está responsável, está interligado à chamada fase química, tá ligado? É a fase onde não tem a participação de luz de forma direta.
Show? Tranquilo? Agora olha para cá. Ó, ou seja, o cloroplasto, ele tem algumas semelhanças aí com a mitocôndria. O que é que a gente vai encontrar na mitocôndria? O que é que a gente lembra? Vamos tentar relembrar a mitocôndria. A mitocôndria, ela tem uma membrana externa, envolve a mitocôndria, e ela tem também uma membrana interna. Lembra que a membrana interna, inclusive, formava aquelas dobrinhas que eram chamadas de cristas mitocondriais? O cloroplasto também é formado por duas membranas. Essa membrana aqui, ó, é chamado de membrana externa, tá vendo, ó? Beleza, a setinha não entrou aqui, mas era para estar mostrando o tilacóide. Você pode ver que o tilacóide, ó, tem uma membranazinha, tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Existe uma membrana externa, que aqui envolve o cloroplasto, vou até marcar aqui de vermelhinho, ó. Tá ligado, ó? Tá vendo? Mas existe também a membrana que forma o tilacóide. A etapa fotoquímica, ela vai acontecer justamente nessa membranazinha aí. Nessa membrana que forma o tilacóide. É justamente nessa região onde a gente vai encontrar uma aglomeração de clorofila para realizar a etapa fotoquímica, para acontecer a absorção de luz. Vale lembrar que no estroma a gente não vai encontrar essa clorofila. A gente vai encontrar outras substâncias, mas a clorofila a gente não encontra. A gente encontra justamente nessas membranas aí do tilacóide. Ou seja, cloroplastos e mitocôndrias são produzidos através de uma dupla membrana. É uma característica típica dos dois. Por quê? Porque se quem assistiu a aula, que é na UPE, mas quem assistiu a aula sobre a origem da vida, um conteúdo que as turmas de SAIS aí vai ver no próximo ano, vai lembrar que os mitocôndrias e cloroplastos, elas são formadas através do englobamento de um eucarionte lá primitivo na formação da Terra, e um eucarionte primitivo englobou um procarionte primitivo, e esse procarionte primitivo acabou passando por um processo de mudança, e aí formou a mitocôndria e o cloroplasto, beleza? Então é por isso que a mitocôndria e o cloroplasto vão ter, além dessa dupla membrana, eles vão ter DNA próprio com a característica aí das duas organelas, beleza? Show de bola? Olha para cá, ó. O que é que a gente vai ver? Tá vendo o tilacóide? Show. Tá vendo que o tilacóide ele tem uma membranazinha, ó, vou até marcar de novo aqui, ó, tá vendo essa membranazinha? Se a gente pegar essa membrana e cortar um pedacinho e colocar aqui de lado, aqui, ó, tá vendo, ó, a membrana do tilacóide. Eu botei até aqui para que você não tenha erro quando estudar em casa, quando assistiu essa videoaula depois. Tá vendo que existe a membrana do tilacóide? Pronto. O que é que a gente vai encontrar na membrana nuclear do tilacóide? A gente vai encontrar uma coisa que é chamada de complexo de antena, ou complexo antena. O que é isso? Complexo antena, na verdade, vai ser uma aglomeração de moléculas de clorofila. Tá vendo aqui, ó? Nesse complexo antena, quantas clorofilas tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou seja, a clorofila vai estar presente justamente nessa membrana aqui do tilacóide que eu marquei, ó. Tá vendo aqui, ó? Por isso que o tilacóide é tão importante para a etapa fotoquímica, porque é justamente nessa membrana onde vai acontecer a presença da clorofila, a presença de outros pigmentos fotossintetizantes que vão absorver a luz para desenvolver e iniciar o processo de fotossíntese, da fotossíntese. Então, a membrana do tilacóide, ela é extremamente importante. E a gente vai ver que a etapa fotoquímica, ela vai acontecer por elétrons passando por essa membrana. Massa? Então, acontece a absorção da luz através da clorofila presente no tilacóide. Esses elétrons são excitados por causa da luz e aí a fotossíntese ela começa a partir daí. Massa? Então, o cloroplasto tem duas estruturas. Tilacóide, presença da clorofila, função, absorção de luz. Essa clorofila fica na membranazinha do tilacóide, tá? E o estroma, que é uma região mais interna, na verdade é um fluido interno que tem enzimas, tem DNA, tem ribossomos e que vai participar da chamada etapa química da coisa. Show? Tranquilo? Vamos lá. Só que tem uma coisa. Ó. Agora sim a parte principal. Só que tem uma coisa. Para acontecer a fotossíntese,
eu vou precisar de uma coisa que tem aí até o nome, é chamado de fotossistemas. O que é que, na verdade, são fotossistemas? Fotossistemas, na verdade, é uma aglomeração de clorofila. Tá ligado? Ou seja, o fotossistema é uma região da membranazinha do tilacoide. Se a gente for pegar a membranazinha do tilacoide e olhar no microscópio, a gente vai ver que existem 3 partes. Essas 3 partes, juntos, é o que forma o chamado fotossistema. Ou seja, o fotossistema vai ser, na verdade, um conjunto formado pelo complexo antena, que é uma aglomeração de moléculas de clorofila, uma estrutura chamada de centro de reação e os aceptores de elétrons. Ou seja, aceptores de elétrons, na verdade, são proteínas que recebem os elétrons. Então, a junção desses 3 é que forma justamente os fotossistemas. Beleza? Complexo antena, que é o que vai encontrar a clorofila para absorver luz. O centro de reação, que é o local onde vai acontecer a excitação de elétrons, e os aceptores de elétrons, que vão receber os elétrons excitados para que aconteça a fotossíntese propriamente dita. Então, são 3 coisas. Vou repetir. Complexo antena, uma região onde acontece uma aglomeração de pigmentos, como a clorofila. Centro de reação, que é um local onde ocorre a excitação de elétrons. E os aceptores de elétrons, que são enzimas que vão receber os elétrons excitados. A junção desses 3 é o que é chamado de fotossistema. Então, qual é a função do fotossistema? É absorver luz. É a absorção de luz. Então, quer dizer que acontece o seguinte, ó, na membrana do tilacoide, a gente vai encontrar pigmentos, clorofila, carótenos. Esses pigmentos vão estar localizados no chamado complexo de antena ou complexo antena, tanto faz, certo? O que é que esse complexo vai fazer? Absorve luz. A energia absorvida por essa luz excita elétrons. É uma energia muito grande. Então, os elétrons que estão localizados lá na membrana do tilacoide são excitados. Vou repetir, ó. Complexo antena tem a função de absorver luz, até porque é no complexo antena que a gente vai encontrar a clorofila e outros pigmentos, que são os carótenos. Centro de reação é o local onde vai acontecer a excitação de elétrons, os elétrons ficam todos excitados, agitados. E os aceptores de elétrons, que são enzimas que vão receber esses elétrons excitados. E aí a fotossíntese ela começa a partir daí mesmo, quando os aceptores pegam esses elétrons excitados. Então, como é que acontece? A luz ela entra no cloroplasto, vai lá para os tilacoides. Quando chega na membrana do tilacoide, a membranazinha, essa luz chega em cada partezinha do tilacoide, que são chamados de fotossistemas. Então, tem fotossistema, 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 aí vai. Então, pega o fotossistema, pega essa luz. Mas no fotossistema, quem é que pega a luz? Quem pega a luz é o complexo antena, ou complexo de antena. O que é que vai acontecer? A clorofila vai, pega essa luz, absorve essa luz. A luz tem energia. O que acontece? Essa energia captada, absorvida pela clorofila, vai fazer com que os elétrons que estejam localizados lá no fotossistema fiquem todos agitados, é muita energia, como se fornecesse energia, o elétron estivesse assim, e aí recebesse energia da luz, e eles ficam doidos, fica tudo excitado. Onde é que esses elétrons vão ficar assim? Os elétrons, na verdade, vão ficar assim numa região chamada de centro de reação. Depois que esse centro de reação excita os elétrons, esses elétrons excitados vão lá para uma região chamada de aceptor de elétrons, que são enzimas que vão pegar esses elétrons. Pronto, começa a fotossíntese. Ou seja, olha para cá. Isso aqui é uma partezinha, uma parte pequena da membrana do tilacoide. Isso aqui é um fotossistema. O que é que a gente está vendo? A gente está vendo essas cabecinhas aqui de clorofila, tá vendo? Ó? Clorofila,
Clorofila. Qual é a função da clorofila? Absorver luz. Essa luz que é absorvida pela clorofila, e a gente já viu que a clorofila é encontrada no complexo antena, vai fazer com que os elétrons dessa região fiquem excitados. Aí eles saltam, vão para a região chamada de centro de reação. Esse elétron excitado começa a ir para uma região de enzimas que fica aqui do lado, que é chamado de aceptores de elétrons. Eu vou mostrar tudo isso aqui. Quais são esses aceptores, como é o nome deles e tal. Vocês vão precisar saber todos esses nomes. Massa? Então, esses elétrons excitados começam a ir para essas enzimas que são chamadas de aceptores de elétrons. E aí esses elétrons começam a pular de uma enzima para outra, de uma enzima para outra, numa coisa que é chamada de cadeia transportadora de elétrons. Eita, professor, cadê? A gente viu isso em respiração celular, viu? O processo é muito semelhante. Os elétrons vão passando, os elétrons vão passando, os elétrons vão passando. O que foi que a gente viu lá em respiração? Quando os elétrons vão passando pela membrana das cristas mitocondriais, as moléculas de H+, elas vão sendo puxadas aqui do mesmo jeito. Exatamente, tá ligado? Então, os H+, eles vão entrando, né? Vão passando pela membrana. Aqui do mesmo jeito. No caso da respiração celular, os H+, eles vão saindo, né, da matriz para o espaço intermembrana. Aqui, eles vão sendo transportados. Então, o que acontece? Vamos resumir. Ó, imagine que fosse uma clorofila. E aqui está o meu... Aqui está o meu elétron. Fazer a propaganda aqui do Júnior, não. Fazer aqui do Carnaval, pronto. Está aqui o meu elétron. Eu, clorofila, estou lá no centro no complexo antena. Porque no centro de reação ele vai acontecer o processo de excitação. Ele inicia a excitação lá no complexo antena, mas a finalização dessa excitação vai acontecer no centro de reação. E ele não tem como passar direto, porque a passagem, a pergunta não sei quem foi que perguntou isso, mas a pergunta do João foi interessante. Por que não passa direto? Na verdade, o que acontece? A clorofila, ela fica lá em cima, ela não tem como passar para a enzima que está aqui. Então, esses elétrons que estão lá na região, eles entram e daqui de dentro é que passa para a enzima que está aqui de lado. Por isso que ele não passa direto, não. Tá ligado? Por isso que eu fiz um esqueminha aqui, ó. Os elétrons, eles saem daqui, ó, tá vendo, ó? Sai da região da clorofila, ó, tá vendo? Ó? Tem até uma setinha aqui, tá vendo? Ó? Já pronta. Tem essa setinha, os elétrons eles vêm para cá, eles já saem uma parte excitados, mas a quantidade de energia absorvida é grande, né? Então eles entram nessa região daqui, ó, essa região é chamada... na outra imagem está melhor. Eles entram nessa região chamada de centro de reação, e aí o que acontece? Depois desse centro de reação, quando o elétron ele já está totalmente excitado, já tem uma enzima aqui do lado esperando para que esses elétrons eles acabem saltando. Aí se pergunta, e para que esse elétron vai para essa enzima? Aí a gente vai ver daqui a pouco. O que eu quero que vocês entendam é só esse primeiro momento. Massa? Então, o que é o fotossistema? O fotossistema, na verdade, é uma partezinha da membrana do tilacoide que é formado por essas três estruturas. O complexo antena ou diantena, que é responsável pela absorção da luz, porque é nele onde a gente vai encontrar clorofila e carótenos, absorver a luz. Quando absorve essa luz, a energia absorvida por essa luz vai excitar os elétrons eles saltam, né, pulam da clorofila para o centro de reação, e do centro de reação esses elétrons acabam indo para uma enzima que fica aqui do lado, né? Então, esse elétron vem, vai para o centro de reação, termina de ser excitado e vem para essa enzima aqui do lado, e a fotossíntese ela começa daí. E aí, lembrando que essas enzimas aqui, como recebem esse elétron, são chamados de aceptores de elétrons. Pronto, fotossíntese começa daí. Beleza? Então, para entender a fotossíntese, eu preciso que vocês entendam esse processo. Absorveu luz, excita elétron, centro de reação, aceptor de elétron. Repetindo, ó. Clorofila, absorve luz, excita elétron, centro de reação, aceptor de elétron, que é a enzima.
Show de bola? Não é tão difícil, mas é só parar um pouquinho para a gente entender. Ou seja, ó, clorofila, luz, ó, clorofila, luz, elétron. Clorofila, energia, excita elétron, centro de reação, agitado, passa para a enzima que está do lado, que é os aceptores. E aí eu vou mostrar quais são essas enzimas. Show de bola? Tranquilo até então? Massa? Só que tem uma coisa, sempre tem, né? Biologia sempre tem alguma coisa, quando você faz sempre tem alguma coisinha. Ó, existem, na verdade, dois tipos de fotossistemas. A diferença está no comprimento de onda que cada fotossistema absorve. Não sei se vocês verem física, mas a luz solar, ela é em ondas, comprimento de onda. Esse fotossistema vai ser de acordo com a intensidade de luz, de comprimento de onda de luz que cada região dessa da clorofila absorve. Um fotossistema é chamado de fotossistema 1, ou chamado de PS1. Essa aqui, ela é conhecida como fotossistema P700. Por que leva esse nome? Porque a quantidade de luz que ela absorve tem comprimento de onda de até 700 nanômetros. Massa? 700 nanômetros de comprimento de onda, a distância entre uma comprimento de onda e a outra. O outro fotossistema é chamado de fotossistema 2, ou conhecido como PS2, ou chamado de P680. A diferença para o outro é que, nesse caso, o comprimento de onda que ele absorve é de 680 nanômetros. Tem diferença na fotossíntese? Tem. Apesar de ser fotossistema 1 e 2, a fotossíntese ela vai começar com o fotossistema 2. Começa com 2, termina no 1. Então, professor, mas que doideira, velho. Por que não começa logo do 1? Porque, na verdade, essas denominações 1 e 2 é justamente pelo tempo de descoberta desses fotossistemas. Primeiro foi descoberto o fotossistema 1, e aí sabia de toda essa parte dos elétrons de fotossistema 1. Eu vou mostrar para vocês tudo isso. Depois percebeu que ele disse, de onde é que vem esses elétrons do fotossistema 1? Aí foi quando descobriu o fotossistema 2. Então, na fotossíntese, a gente vai ver que todo o processo fotossintético começa do fotossistema 2, ou seja, começa recebendo luz, um comprimento de onda de 680 nanômetros, que é o que esse, na verdade, é o que acontece aqui na clorofila. A clorofila absorve comprimentos de onda de 680 nanômetros, excita elétron, vai para o centro de reação, os elétrons estão excitados, agitados, vai para o aceptor, que são enzimas, e esses elétrons eles vão passando de uma região para outra. Por isso que existem esses aceptores. Qual é a função dessas enzimas, que são aceptores de elétrons? Pegar esse elétron e passar para outra região. No caso da fotossíntese, os elétrons excitados no fotossistema 2 é passado por aceptores para o fotossistema 1. Então, por isso que existem os aceptores de elétrons. Comprimento de que onda? Comprimento de onda da luz, dos fótons, comprimentos de onda de luz. Show? Isso vocês vão ver em física depois. Dá tempo não, deu comprimento de onda. Vocês vão ter uma aula sobre isso depois. Calma, estou esperando. Posso. Ó, existem, na verdade, dois fotossistemas. O fotossistema 1 e o fotossistema 2. A fotossíntese ela vai acontecer pelo fotossistema 2. Então, o que é que o fotossistema vai fazer? Independente do fotossistema 1 e 2, a gente vai encontrar essas três regiões.
Complexo antena, centro de reação e receptores de elétrons. Vamos resumir. Complexo antena, clorofila, absorve luz. Centro de reação, excitação de elétrons. Aceptor, recebe, aceptor, vai receber os elétrons que estão excitados no centro de reação. Todo o processo de fotossíntese vai acontecer quando o fotossistema 2 absorver luz. Essa luz absorvida pelo fotossistema 2 excita elétrons. Esses elétrons vão para o centro de reação e passam para o aceptor. Então, existe uma enzima que está só aqui, ó, esperando os elétrons serem excitados aqui no centro de reação. Excitou, por causa da luz absorvida, o aceptor manda para cá. Esses elétrons absorvidos no fotossistema 2 vai ser passado pela membrana do telacóide e vai ser passado para o fotossistema 1. Só que, lógico, na passagem desses dois fotossistemas, a gente vai ver que existem algumas características, algumas coisas que ocorrem. No finalzinho eu falo sobre a prova. Massa? Então, vai acontecer algumas coisinhas aí, vai acontecer algumas coisas que ocorrem justamente por causa dessa passagem de elétrons do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Então, começa com o fotossistema 2, absorve elétron, tá aqui o cara, ó, absorve luz, desculpa, excita elétron e passa para um aceptor. O aceptor pega esse elétron excitado, vai pegar esse elétron, ó, e vai passar para o fotossistema 1. Toma. Só que, lógico, nessa passagem do 2 para o 1, vai acontecer justamente algumas coisas que a gente vai ver nas etapas da fotossíntese. O que eu quero, nesse momento, eu só quero que vocês entendam isso. Existem dois fotossistemas. Independente do tipo, a gente vai encontrar o complexo antena, o centro de reação, os aceptores de elétrons. Beleza? E existem dois fotossistemas. Qual é a diferença entre eles? É só o comprimento de onda. Um absorve um comprimento de onda maior do que o outro. O fotossistema 1, 700 nanômetros, e o fotossistema 2, 680 nanômetros. Somente. O que vai acontecer a partir de agora é a gente vai começar a detalhar a fotossíntese. Aí vai ficar mais tranquilo para a gente entender. Mas, a primeiro momento, eu só quero que vocês entendam isso. Recapitulando. Fotossistema formado é encontrado na membrana do tilacóide e é encontrado três estruturas: complexo antena, centro de reação e aceptor de elétron. Qual é a função do complexo antena? Absorver a luz. Beleza. Lá tem clorofila, e aí existem dois tipos de clorofila. No fotossistema 1, a clorofila ela vai ser uma clorofila P700, que absorve 700 comprimentos de onda, e no fotossistema 2, a clorofila é P680. Por quê? Porque vai absorver uma luz com 680 nanômetros de comprimento de onda. Beleza? Mas as duas vão absorver luz. A função é a mesma, é absorver luz, tá? Absorveu. A absorção de luz calma, chego já lá na pergunta aí, ó. Então, o que é que acontece? Cada fotossistema, independente do tipo, vai pegar a luz, vai agitar elétrons e vai passar para um aceptor. O que é um aceptor? É uma enzima que vai pegar esses elétrons e vai dar continuidade à fotossíntese, vai iniciar a fotossíntese. Então, na fotossíntese em geral, o que é que vai acontecer? Presta atenção aí, João. Vamos imaginar. Imagine que eu sou aceptor de elétron, aqui está a clorofila, e ela vai absorver luz, e o elétron está aqui na clorofila. Vamos imaginar que está aqui, ó. Absorveu luz? Massa. O que é que vai acontecer? Excita o elétron? Está aqui o elétron no centro de reação. Esse elétron pula para o aceptor. Tá, pegou. Quando o aceptor pega, esse elétron ele já está excitado. Ele é excitado lá no centro de reação. Então, quando o João botou os elétrons agitados do fotossistema 2 chegam até o aceptor de elétron, aí esses elétrons agitados são levados para o fotossistema 1, isso. O aceptor pega esse elétron excitado e vai pegar esse elétron e vai passar para o fotossistema 1. Então, o aceptor de elétron é ele que vai pegar e doar. Tá ligado? Por que recebe esse nome aceptor? Aceptor quer dizer receptor.
Então, é ele que vai pegar esse aceptor, que vai pegar esses elétrons, vai pegar que está vindo de lá do fotossistema 2 e passar para o fotossistema 1. Essa passagem de elétrons de um fotossistema para outro é o que vai acontecer o processo de fotossíntese. Show de bola? Então, começa com 2, excita elétron, aceptor, fotossistema 1. Beleza? E aí a gente vai ver, agora que a gente vai ver como acontece esse processo de forma detalhada, o que é que vai acontecer com esses elétrons que passam do 2 para o 1, para que servem os elétrons passados para o fotossistema 2? Não, ele é passado para o fotossistema 1, é do 2 para o 1. Né? Isso. Aí a gente vai ver para que ele serve agora. Vai detalhar a fotossíntese agora, né? Fala, João. Até então, o que vocês estão perguntando, a gente vai ver a partir de agora, né? Que é para que servem esses elétrons, para que servem esses aceptores. A gente vai ver agora que a gente vai destrinchar a fotossíntese a partir de agora. Mas tranquilo, bem devagar, sem pressa, porque realmente é um conteúdo que é bem detalhista, né? Fala, João. Manda dúvida aí. João, manda dúvida. Todos os fotossistemas recebem luz, agitam os elétrons, passam para os receptores. E esse receptor passa adiante para o próximo fotossistema. Ainda tem mais? Tem. Tem. Como tem? Como tem? Tá? Aí o que acontece? Olha como é o esquema. O fotossistema 1 recebe os elétrons que vêm de lá do fotossistema 2. Qual é a função do fotossistema? Absorver luz e excitar elétron. Então, o elétron, quando ele sai do aceptor e vai para o fotossistema 1, ele precisa ser excitado. Aí o fotossistema 1 é que absorve a luz para excitar esse elétron que está vindo de lá do fotossistema 2. É isso mesmo. Eu já previ a sua pergunta. Os elétrons agitados pelo fotossistema 2, para que serão utilizados? É porque, assim, quando o fotossistema 2 absorve luz e excita elétron, esses elétrons eles vão passando para o fotossistema 1. Vai acontecer alguma coisa com essa passagem de elétrons do 2 para o 1. A gente vai ver. Quando chegar no 1, o elétron está aqui, mas está sem força. Aí o que acontece? O fotossistema 1 absorve luz e essa energia da luz acaba excitando esse elétron. Aí esse elétron agitado, que já veio de lado 2, agora passa para o aceptor ligado ao fotossistema 1. É um aceptor de elétron ligado ao fotossistema 2 e é um aceptor de elétron ligado ao fotossistema 1. Agora, o que vai acontecer nesse processo é o que a gente vai ver agora. Tá ligado? A função do fotossistema, na verdade, é absorver luz e excitar elétrons. É a função dele. Agora, para quê? Aí a gente vai ver agora. Show? Vamos começar? Entendeu, João? Vem do 2, aceptor, passa para o 1, excitação, vai para o aceptor. Aí o que a gente vai ver agora, o que acontece justamente nisso. Exato, aí agitou esse elétron. Aí esse elétron agitado no fotossistema 1, vai acontecer uma coisinha que a gente vai ver agora. Exato, pronto. Parou aí, vamos destrinchar agora a fotossíntese. Vamos destrinchar a fotossíntese agora, né? Já estou começando a entender qual é a função aí dos fotossistemas. Beleza, massa. Agora vamos destrinchar aí esse papel aí dessa excitação de elétrons que acontece, qual é a função justamente dessas excitações, né? Vamos ver a partir de agora. Show? Então, o que é que vai acontecer? Ó, só para a gente recapitular, na verdade, o que a gente vai fazer a partir de agora é destrinchar isso aqui, ó. É destrinchar isso aqui, ó. Olha aqui, ó, fotossistema 2, tá vendo, ó? Fotossistema
1. Tá vendo aqui, ó? Fotossistema 2, fotossistema 1. A função do fotossistema é absorver luz. Essa luz é absorvida, tá vendo aqui, ó? Essa região aqui é a região do estroma, e essa aqui é a membrana do tilacoide, né? A parte interna do tilacoide está aqui, e a parte de fora é o estroma, beleza. Então, vai acontecer a absorção de luz. O que é que vai acontecer? Aqui em cima desse fotossistemas, a gente vai encontrar aquelas cabecinhas que tá ali do lado, tá vendo em verde? Que é o complexo antena, tá vendo? Ó? Na verdade, isso aqui é justamente isso aqui, ó, complexo antena. Qual é a função do complexo antena? É absorver comprimentos de onda de luz. Vai excitar os elétrons. Aqui, ó, o elétron excitado. O que é que o elétron vai fazer? Esse elétron vai ser passado para um aceptor de elétron. A gente vai ver o nome desses aceptores daqui a pouquinho. Aí ele começa a passar, os elétrons começam a passar por entre esses aceptores. Aqui, ó, tá vendo o elétron aqui, ó? Esses elétrons acabam indo, ó, tá vendo? Ó, saiu de lá do fotossistema 2 e veio para o fotossistema 1. O que é que o fotossistema 1 vai fazer? Absorver luz, excitar esses elétrons, e aí a gente vai começar a destrinchar aí a fotossíntese e o que acontece justamente nesse processo. Show? Então, a primeiro momento, quero só que vocês entendam o que é que está acontecendo para que ocorra essa... qual é a função justamente desse transporte de elétrons pela membrana do tilacoide? Qual é a função deles? Para que serve a passagem desses elétrons? A gente vai entender a partir de agora, quando a gente vai destrinchar a fotossíntese. Senhora? Porque aí a gente vai entender, tá? E onde é que entra o gás carbônico? Onde é que entra a água? Porque a gente viu lá no iniciozinho da aula que a fotossíntese é gás carbônico, mais água, mais luz solar. A luz solar está entrando aqui, ó, tá vendo? Para excitar elétrons. A função da luz é justamente isso. Então quer dizer que a luz não é só pegar o gás carbônico e a água, produzir glicose e O2, não. Não. A função da luz no processo fotossintético é fazer com que os elétrons excitados eles passem por essa cadeia transportadora de elétrons, ó, por essas enzimas, passando do fotossistema 2 para o fotossistema 1. E aí a gente vai entender o processo. Tá, e o gás carbônico e a água? Aí a gente vai vendo com calma o que é que cada um vai, qual é o papel de cada um justamente na fotossíntese. Show? Então, a fotossíntese em si, ela vai acontecer justamente em duas etapas. Uma é a chamada etapa fotoquímica, fase clara, depende da luz de forma direta, e a chamada etapa química, que é a chamada fase escura. Botei fase clara e escura, apesar dessa denominação não estar sendo mais utilizada nos dias de hoje, mas eu coloquei porque alguns livros e algumas videoaulas da internet, os professores ainda utilizam. Isso, pode ser luz artificial, né? Tá ligado? Tem que ser luz. Exatamente. Tá ligado? Então, existem duas etapas. Agora, preste atenção. Quando a gente fala sobre essas duas etapas, a etapa fotoquímica ela é dividida em três fases. Uma é chamada de fotofosforilação cíclica. Lembrando que foto vem de luz, fosforilação vem da palavra fósforo. A gente vai encontrar fósforo na molécula de ATP. Então, quer dizer que a fotofosforilação é a produção de ATP através da luz. Beleza? Essa fotofosforilação ela pode ser cíclica e acíclica. Eu vou mostrar para vocês o que é. E a outra é chamada de fotólise da água. Lise quer dizer o quê? Quebra, lembra? Quebra, degradação. Foto vem de luz, ou seja, a água é quebrada com a presença da luz. Você pode ver que todas essas três subfases vêm da
etapa fotoquímica, ou seja, a luz ela vai entrar diretamente nessas 3 etapas. A etapa química não tem luz de forma direta, não há necessidade da luz, porque não tem estrutura, não tem substâncias que absorvam essa luz, beleza? E aí, o que acontece? A produção da molécula da glicose acontece sem a presença da luz de forma direta. Então, a gente vai ver que ela é produzida na fase escura, na chamada etapa química. A produção da molécula do gás oxigênio vai ser justamente pela molécula da água. A água, na verdade, ela é quebrada através da luz para que aconteça essa produção do gás oxigênio. Ou seja, o gás oxigênio produzido na fotossíntese, ela vai acontecer na etapa fotoquímica, com presença de luz. Tá massa? Então, existem 2 etapas. A etapa fotoquímica, luz, produção de gás oxigênio e de ATP, e a etapa química, que é a produção da molécula de glicose, compostos orgânicos. A etapa fotoquímica acontece nos tilacoides e a etapa química acontece no estroma. Show de bola? Beleza? A etapa fotoquímica acontece nos tilacoides, porque é nele onde a gente vai encontrar clorofila, os cloroplastos, e a etapa química vai acontecer no estroma, porque é no estroma onde a gente encontra algumas enzimas que são responsáveis pela produção desses compostos orgânicos. Massa? A gente vai começar a entrar na fotossíntese agora. A gente vai destrinchar quais são essas 2 fases e a gente começa com a chamada etapa fotoquímica, luz, beleza? Apareceu a palavra foto, vem luz. Então, as reações químicas através dessa luz. Como é que acontece? Primeira coisa, lembre, começa... Tem luz? Tem. Tem absorção de luz solar? Tem participação de clorofila, que absorve essa luz? Tem. Tem a participação de outros pigmentos, como os carótenos? Tem. Então, se tem absorção de luz, é porque eu tenho participação direta dos fotossistemas. Por quê? Porque em cada fotossistema, independente se é 1 ou 2, eu preciso ter 3 componentes. Complexo antena, centro de reação e aceptor de elétron. Massa, beleza. O que é que vai acontecer? O complexo antena absorve a luz, excita elétron, centro de reação vai para o aceptor. Massa. Então, a fotossíntese ela vai começar no chamado fotossistema 2. Excitou elétron, esses elétrons eles vão em direção ao fotossistema 1. Agora, preste atenção. O que é que vai acontecer na etapa fotoquímica? Qual é a função, qual é o objetivo dessa etapa fotoquímica no processo inteiro? O que é que a gente vai ver a partir de agora na etapa fotoquímica? A gente vai ver que existe a produção de ATP. Não é à toa que existe a chamada fotofosforilação. Então, onde tem luz, a gente vai ver a produção dessa molécula energética. Beleza. Vai acontecer a quebra da molécula da água através da fotólise da água. Através da quebra da água com a luz, a luz é quebrada, ela é degradada. É para justamente liberar as moléculas os átomos de hidrogênio e os átomos de oxigênio, para formar justamente a produção do gás oxigênio. Por isso que na fotólise da água a gente vai ver a liberação do oxigênio. Então quer dizer que o oxigênio que a gente respira e que as plantas liberam, na verdade, vem quando a planta absorve luz e quebra a água que ela absorve da raiz através da luz que ela absorve lá nas folhas, lá na clorofila. Ah, que massa, velho. Show de bola, né? Então, acontece a produção de ATP, massa. Acontece a produção de oxigênio e esse oxigênio ele é liberado para a atmosfera, beleza. Esse oxigênio vai ser utilizado para respiração celular, massa, beleza. Só isso? Não. Vai acontecer também a liberação de hidrogênios. Lembra que os hidrogênios, quando são liberados na respiração celular, são transportados da glicólise
da matriz mitocondrial e são transportados para as cristas através de transportadores, que é chamado de NADH e FADH2, nas plantas, nos seres autótrofos, nos seres que fazem fotossíntese, a gente também vai ver transportadores de elétrons. Esses transportadores, eles têm uma molécula de fosfato a mais, de fósforo a mais. Por isso que ele é chamado de NADP, ó, P vem de planta, então S faz fotossíntese, NADPH. O que é que esse NADPH vai fazer? Vai pegar os hidrogênios liberados em toda a etapa fotoquímica e vai transportar, é um transportador de elétrons, vai transportar esse hidrogênio lá para o estroma. Aí você faz. E para que transporta do estroma? Aí a gente vai ver quando a gente chegar lá na chamada fase química. Para que serve esse hidrogênio? Vou só dar eu esqueci a palavra, quando no filmezinho que dá esqueci, mas enfim. Vou só chamar a atenção. Como é o nome? Alguém falou aí no chat. Um spoiler, sim, pronto, vou dar um spoilerzinho. Vou dar um spoiler. Ó, lembra que eu disse, vamos botar aqui. Olha, lembra que eu disse que a glicose é produzida pela molécula de gás carbônico? Só que o gás carbônico tem o quê? Tem carbono e tem oxigênio. A molécula de glicose tem carbono e oxigênio? Tem. Mas entra o que também? Hidrogênio. Então quer dizer que esse gás carbônico produzindo glicose vai produzir com gás carbônico, mas vai entrar os hidrogênios liberados na etapa fotoquímica. Os hidrogênios liberados na etapa fotoquímica, todos eles, a gente vai ver onde é que vai acontecer essa liberação. Todos os hidrogênios liberados na etapa fotoquímica, quer dizer, todos não, né? Mas uma parte vai ser transportado lá para o estroma para acontecer a produção de glicose. Ou seja, a glicose que as plantas produzem, que é a nutrição delas, vão ser produzidas a partir do momento que elas absorvem gás carbônico da atmosfera. Só que elas também reutilizam, né, aqueles hidrogênios que são liberados na etapa fotoquímica. Então, quando a gente fala que existe a formação desse transportador, esse transportador, que é o NADPH, vai pegar os H+, liberados na etapa fotoquímica e vão transportar esses hidrogênios para o estroma para justamente acontecer a produção da glicose. É no estroma que acontece a etapa química, exatamente. A etapa fotoquímica é nos tilacóides, porque é lá onde acontece a presença da clorofila. Etapa química, tilacóides. Tilacóides. Certinho? Show de bola? Massa? Então, na etapa fotoquímica, a gente vai ver a formação do NADPH, a formação da molécula de gás oxigênio, quando tem a quebra da água pela presença da luz, e a produção de moléculas de ATP. Show de bola? Pronto. Como acontece? O processo da etapa fotoquímica está mostrando aí, ó, no slide. Isso aqui, na verdade, é toda a etapa fotoquímica. A gente vai destrinchar isso, vai ficar bem simples, a gente vai de passo a passo, para ficar bem, bem tranquilo. Massa, não vai dar tempo da gente finalizar hoje, por isso que eu estou indo bem devagar, para que na próxima aula a gente consiga finalizar, certo? Então, a ideia é que ocorra a absorção de luz através dos fotossistemas, fotossistema 1 e 2. Esses fotossistemas têm a função de excitar elétrons, e esses elétrons são transportados pela membrana do tilacóide através de enzimas específicas, de aceptores de elétrons. Esses aceptores, na membrana do tilacóide, quando transporta esses elétrons, esses aceptores estão localizados numa cadeia transportadora de elétrons. Por quê? Porque o elétron ele vai ser transportado do 2, fotossistema 2, para o fotossistema 1. E aí o que acontece? Né? O que é que ocorre justamente nessa fotossíntese? Né? Vamos destrinchar agora. Começa pelo fotossistema 2. Olha para cá.
Ó, quando a energia luminosa é absorvida pelo complexo antena, ou seja, pela clorofila, né, que está presente lá no complexo antena do fotossistema 2, tá ligado? Excita os elétrons. Aí os elétrons que estão lá no centro de reação vão para a cadeia transportadora de elétrons. Opa, peraí, olha para cá. Vamos por partes, vamos bem devagar, ó. Fotossistema 2, começa a fotossíntese por ela. O fotossistema 2 tem um complexo antena, então qual é a função do complexo antena? É absorver luz, porque o complexo antena tem aquelas clorofilazinhas que ficam aqui em cima. Beleza, show de bola. Então ela vai absorver luz. Essa energia absorvida pela luz vai excitar os elétrons. Bom, mas, olha os elétrons aqui, ó. Os elétrons, eles são passados para o centro de reação. Aqui, ó. Essa parte interna aqui do fotossistema é o centro de reação. Está excitado, já pode ser doado. Aí esse elétron ele é passado para essa enzima aqui, ó. Tá vendo, ó? Essa enzima é um aceptor de elétron. Está pegando, está recebendo elétrons, então já é um aceptor. Beleza. Tem nome esse aceptor? Tem. Para cada fotossistema, existe um aceptor específico. Para o fotossistema 2, o aceptor é chamado de plastoquinona. Por isso que ele é chamado de PQ, ó, tá vendo? Ó? PQ, plastoquinona. O que é que a plastoquinona vai fazer? Ela vai receber os elétrons que estão vindo de lá do centro de reação. Já está recebendo o elétron excitado. Beleza. Qual é o papel da plastoquinona? É pegar esses elétrons e ir passando durante a cadeia transportadora de elétrons. Então, vai passando, ó. A plastoquinona vai pegar esses elétrons, ó, e vai doar a essa outro aceptor, que é chamado de citocromo, essa enzima aqui. O que é que vai acontecer nessa passagem de elétrons? Moléculas, né, de H+, ó, que estão localizados no estroma, são transportados para os tilacóides. Ou seja, os H+, que estão localizados, deixa eu botar aqui, ó, os H+, que estão localizados no estroma, a partir do momento que os elétrons estão passando por essas enzimas, por essa cadeia transportadora de elétrons, esses H+, são capturados e são levados lá para a parte interna do tilacóide. Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Olha aqui, ó, tá vendo que ele entrou? Ó? Então, eles são capturados, ó. Tá vendo aqui, ó? São capturados, ó. E são levados lá para dentro do tilacóide. Ou seja, a função desses elétrons excitados e passando pela membrana do tilacóide, pela cadeia transportadora de elétrons, é fazer com que essas enzimas tenham a capacidade de absorver, de puxar o H+, que está no estroma e levar para dentro do tilacóide. Por isso que o elétron ele precisa ser excitado, para justamente esse elétron excitado, de uma certa forma, acabar excitando também, ativando essas enzimas, esses aceptores, e a partir do momento que esse elétron passa por esses aceptores, passa por essa cadeia transportadora de elétrons, plastoquinona, citocromos, essas enzimas têm a capacidade de puxar o H+. Eles já estão excitados, já estão ativados, pegar o H+, que está lá no estroma, e puxa e leva lá para dentro do tilacóide. Lindo, digo aí. E para que serve o H+ lá dentro do tilacóide? Aí a gente vai ver daqui a pouco. Vamos recapitular, João? Calma, João pediu calma. Vamos recapitular, antes que você faça a pergunta aí. Então, vamos fazer o seguinte, vamos voltar, ó. O que é que está acontecendo aqui? Isso aqui é uma membrana do tilacóide. Tá? A fotossíntese ela vai começar daqui. Não, ela começa na etapa fotoquímica. Não, ela começa pelos tilacóides, pô.
Não entendi porque você falou que era no estroma. Começa, porque na verdade esse H+ puxado do estroma ao tilacóide, ele só vai acontecer a partir do momento que a luz é absorvida. Não, ó. A luz, a primeira etapa do processo é a absorção da luz. Essa absorção de luz só vai acontecer, que é a primeira etapa mesmo do esquema do processo, essa luz só vai ser absorvida porque existe a clorofila que está presente no fotossistema 2. E o fotossistema 2 está localizado no tilacóide, na membrana do tilacóide. Então, tudo que vem depois só vai acontecer a partir do momento que existe essa absorção de luz. Então, vai acontecer a absorção de luz através da clorofila que está lá no complexo antena, está lá em cima do fotossistema 2, absorveu luz, o elétron começa a ser excitado, esse elétron vai estar localizado aqui no meio, ó, que é o centro de reação, e esse elétron começa a saltar de uma enzima para outra. A partir do momento que ele salta de uma enzima para outra, esse elétron acaba ativando essas enzimas. E aí a ativação dessas enzimas, a plastoquinona, os citocromas, fazem com que o H+, que está lá no estroma, ele seja puxado para os tilacóides. Deu para entender? Ou seja, o processo todinho só vai acontecer a partir do momento que a luz é absorvida e justamente esses elétrons eles são excitados. Professor, se não tiver esses elétrons aí lá no fotossistema 2, não tem fotossíntese. Fotossíntese para, ela não vai acontecer. Por exemplo, tem absorção de luz, mas não tem elétron. E aí? Não acontece. Não acontece. O professor, tem como o fotossistema 2 não ter elétron? Tem. Tem sim. E a gente vai ver. Como é que os elétrons do fotossistema 2 é reposto? Porque, olha, presta atenção. O elétron daqui vai ser passado para cá. Aqui vai acabar. Vai ter uma hora que ele vai repor? Vai. 9h30. Vai ter uma hora que vai precisar repor esses elétrons. Quem vai repor? Daqui a pouco a gente vai ver. Massa? Então, a primeiro momento, o primeiro processo da fotossíntese... Calma. Ó, o primeiro processo, perguntarei qual até vai que a que horas. O primeiro processo da fotossíntese é essa absorção de luz. Absorver luz excita os elétrons. Os elétrons excitados vão passar pela cadeia transportadora, vai passando de uma enzima para outra, até chegar, olha, até chegar aqui no fotossistema 1. Tá vendo aqui, ó? Olha os elétrons passando do fotossistema 2 para o fotossistema 1. Tá ligado aqui, ó? Só que o aceptor de elétron ligado ao fotossistema 2, que recebe esse elétron excitado, que é a primeira enzima, é chamado de plastoquinona. A partir do momento que esse elétron vai passando, esses elétrons excitados, vai passando por essas enzimas, o H+ do estroma é absorvido pelos tilacóides. Show de bola? Aí esse H+ começa a entrar no tilacóide. Ele está lá fora no estroma, então ele começa a entrar, começa a ser puxado. Show de bola? Aí o que é que vai acontecer? Passou por todas essas enzimas, passou por todo esse caminho da cadeia transportadora, o elétron chega no fotossistema 1. Aqui, ó. Tá ligado? Recapitulando, ó. Absorveu luz através da clorofila do complexo antena, excitou os elétrons no centro de reação, esses elétrons eles saltam, são levados para um aceptor que é chamado de plastoquinona. Na plastoquinona, esses elétrons começam a saltar por algumas enzimas localizadas na membrana. Uma delas é essa aqui, chamada de citocromo. Qual é a função dessas enzimas? Serem ativadas justamente com a passagem desse elétron excitado e acaba puxando. A função dessas enzimas, principalmente o citocromo, é puxar o H+ que está lá no estroma e vem para o tilacóide. Puxa, tem que ser, lá dentro tem que ter H+.
A partir do momento que esse elétron vai passando na cadeia e vai ativando as enzimas, e as enzimas vão puxando o H+, o elétron vai sendo levado ao fotossistema 1. Chegou no fotossistema 1, o elétron vai chegar sem força. Ele já foi utilizado para ativar as enzimas. Quando chega no fotossistema 1, aí o que o fotossistema faz? Opa, chegou o elétron, beleza, massa. Tá sem força? Tá. Absorve luz. O fotossistema 1 começa a absorver luz para justamente excitar os elétrons que estão aqui no fotossistema 1. Tá ligado? Não chegou lá sem força? Chegou. Então, o que é que vai acontecer? Isso, a gente vai ver isso, pô. A gente vai ver. Calma. A gente vai ver. Tá chegando daqui a pouco. Certo? Então, os elétrons, quando chegarem aqui no fotossistema 1, eles vão chegar sem excitação. Então, o que é que vai acontecer? Ó, pronto, aqui, ó, tá vendo? Ó o esquema. Chegou luz, né? A luz foi absorvida. A luz foi absorvida através do fotossistema 2, excitou os elétrons, olha, os elétrons foram passados por um aceptor, que é a plastoquinona, tá vendo? A plastoquinona. A plastoquinona pega o elétron e leva para outras enzimas, como o citocromo, até esse elétron chegar no fotossistema 1. A partir do momento que esses elétrons vão passando por essas enzimas, e a plastoquinona é a principal, porque é a primeira, mas tem essa aqui, ó, chamada de plastocianina. Né? Estou falada porque, assim, a função principal, as principais, a primeira, que é a plastoquinona, é essa aqui, que é o citocromo. O que é que o citocromo vai fazer juntamente com a plastoquinona? Pegar o H+, que está no estroma, aqui, ó, pegar o H+, que está no estroma, e levar esse H+, para os tilacoides. Tá ligado? Que é justamente para capturar esses H+. Show? Chegou aqui no fotossistema 1, esses elétrons, aí o que ocorre? Nova absorção de luz para ativar esses elétrons que chegaram de lá do fotossistema 2. Ou seja, ó, os elétrons que são transferidos para o fotossistema 1 são excitados pela absorção de luz através da clorofila encontrado no complexo de antena. Mesmo esquema. Absorveu luz, é a energia da luz, excita os elétrons, só que no fotossistema 1, os elétrons estão vindo de lá, do fotossistema 2. Show de bola? Aí o que acontece? Lembra que eu disse? Para cada fotossistema, existe um aceptor de elétrons. O do fotossistema 1, o aceptor é chamado de ferredoxina. Então, os elétrons que são captados por um aceptor chamado de ferredoxina. Olha aqui, ó, tá vendo a ferredoxina? Ou seja, a partir do momento que esse elétron foi excitado no fotossistema 1, esse elétron salta para a ferredoxina. O que é que vai acontecer? Olha para cá. O que é que a ferredoxina vai fazer? Vai pegar o elétron e vai doar para uma enzima, que é a NADP redutase, né? Essa enzima, ela vai pegar esses elétrons e vão juntar com os hidrogênios que já fazem parte do estroma. O que é que vai acontecer? Os elétrons que estão na ferredoxina vão ser levados para o NADP. O NADP pega os H+, que já estão no estroma, e formam NADPH. Vou repetir, ó. Chegou os elétrons do fotossistema 2, mas já estão excitados porque o fotossistema 1 já excitou eles, beleza. Esses elétrons são passados por um aceptor, que é a ferredoxina. Essa aqui, ó. O que é que a ferredoxina vai fazer? Vai pegar esses elétrons e vai doar para o NADP. O que é o NADP? É um transportador de elétrons e de H+. O NADP se junta com H+, que já faz parte do estroma, e se junta também com os elétrons que estão localizados na ferredoxina. Por isso que quando o elétron chega na ferredoxina e doa para o NADP, vai formar o quê?
NADPH e mais 2 elétrons. Esse NADPH e esses 2 elétrons são levados lá para o estroma para que justamente aconteça a produção da molécula de glicose. Vamos recapitular. Vamos lá, ó. É muita coisa, é muita informação, né? Vamos lá, ó. Absorver luz, excita o elétron, plastoquinona, citocromos, fotossistema 1. A partir do momento que passa pela plastoquinona e pelo citocromo, moléculas de H+, são capturadas para dentro dos tilacoides. O elétron chegou no fotossistema 1, são excitados, porque o fotossistema 1 absorve luz, e esses elétrons excitados são passados para ferredoxina. A ferredoxina doa esses elétrons para o NADP. O NADP é um transportador de elétrons. O NADP pega os elétrons que são doados da ferredoxina, mas também pega os H+, que já estão no estroma. Forma o NADPH mais 2 elétrons. Para que serve? Para que serve esse NADP? Esse NADPH, na verdade, ele vai transportar elétron dessa região para o estroma, e lá no estroma, esses hidrogênios transportados pelo NADP vai ser utilizado para se juntar com o gás carbônico e produzir a molécula de glicose. Ô, professor, e não pode transportar o H+ direto, não? Não, precisa desses elétrons excitados. O transporte do NADP, NADPH, só é feito a partir do momento que os elétrons excitados lá no fotossistema 1 é doado para esse transportador. É como se o transportador precisasse desses elétrons excitados para ativar, para poder pegar esse H+ que está no estroma, para dizer assim, olha, lá no estroma, lá na etapa química, olha, toma aqui os hidrogênios, começa aí a produzir glicose. Porque ele poderia pegar, poxa, o H+ já está lá no estroma, o NADP já está lá também lá no estroma. O que é que vai acontecer? Pega o H+, toma, vai direto. Não, não é assim que funciona. Não é assim. Eu preciso que esse NADP seja ativado. É ativado por esses elétrons que estão vindo de lá da ferredoxina. Por isso que os elétrons daqui, eles precisam ser excitados. Aí é por isso que o fotossistema 1 precisa absorver luz. Que massa, velho. Tá ligado? Ou seja, a função do fotossistema 1 é fazer com que esses elétrons se ativem, né, se excitem para ativar o NADP para formar o NADPH. Vão para onde? Na verdade, eles vão ser levados para a última etapa do processo, que é a etapa química. O NADP vai pegar o NADPH, né, vai pegar o hidrogênio e forma o NADPH, para que esse NADPH transporte esse hidrogênio para o estroma, né, para a região do estroma onde vai acontecer a etapa química. Esses hidrogênios vão ser doados do NADP para a etapa química, e esse hidrogênio, juntamente com o gás carbônico, ele vai ser responsável pela produção da molécula de glicose. Tá ligado? Por isso, viu, Clarinha, por isso que o NADP, ele vai precisar desse eletroexcitado que está vindo aqui do fotossistema 1. Fotossistema 1 recebe esse elétron, excita esse elétron, passa para a ferredoxina, olha, toma aí, já está excitado aí, ó. Aí o NADP amassa, beleza, pegou hidrogênio, pegou esses 2 elétrons, e aí ele consegue fazer esse transporte lá para a etapa química. Aí na etapa química entra gás carbônico, está recebendo os elétrons e está recebendo as moléculas de hidrogênio. Aí esse hidrogênio, esses elétrons e o gás carbônico que está entrando se juntam, lógico, tem o papel aí de algumas enzimas, se juntam para formar a molécula de glicose. Assim funciona. Show de bola? Se você prestar bem atenção, você pode ver que o elétron está fazendo um caminho unidirecional. Vem do fotossistema 2, plastoquinona, citocronos, fotossistema 1, ferredoxina,
NADP, para formar o NADPH, né? Vou repetir, ó. Você pode ver que, no final das contas, o elétron está saindo do fotossistema 2, né, ó. Está indo para a plastoquinona, está indo para o citocromo, está indo para o fotossistema 1, está indo para a ferredoxina, está indo para o NADP, se junta com o hidrogênio, forma o NADPH, vai para a etapa química. Você pode ver que o elétron não volta, é só indo, tá ligado? Se ele só vai, essa etapa é chamada de fotofosforilação acíclica. Ciclo é uma coisa que vai e volta. Aqui não está voltando, ele só está indo. É unidirecional. É aqui, ó. Você pode ver que, ó, a luz entra, é absorvida pelo fotossistema 2, excita elétron, plastoquinona, aceptor, elétron, citocromo, elétron, fotossistema 1, lembrando que a plastoquinona e o citocromo, quando passam os elétrons excitados, pegam o H+, e ficam transportando ele para dentro dos tilacoides, tá vendo? Ó? Do fotossistema 1, absorve luz, excita o elétron, que é passado para a ferredoxina, que é passado para o NADP, juntamente com o hidrogênio que já faz parte do estroma, formando o NADPH. O NADPH mais os elétrons, no caso são dois elétrons que estão vindo de todo esse caminho, vai ser levado para a etapa química, para acontecer a produção de glicose. Você pode ver que o caminho é único, ele vai-se embora, ele vai direto, tá ligado? Como ele vai, o elétron vai e não volta, a gente dá o nome de fotofosforilação acíclica. Fala. Ainda tem coisa que só de chegar na etapa química, viu, João? Mas fala, vai. Ixi, mas calma, rapaz, chega já lá, pô. Calma. Calma, rapaz, chega já lá. Ixi, já dei um spoilerzinho, mas calma. Vamos embora, então tá certo? Então você pode ver que o elétron ele não volta. Por isso que eu comentei, até o João tá aperreado aí para saber por quê. Como é que esse elétron do fotossistema 2 é reposto, pelo amor de Deus? Ele só tá indo. Como é que, cadê o elétron que tá começando lá o negócio, lá o esquema lá no fotossistema 2? Como é que tá, pelo amor de Deus, cadê esse elétron que tá indo e não tá voltando? Né? Essa fotofosforilação é chamada de acíclica. Só tem ela? Não. Existe também a chamada fotofosforilação cíclica. Na cíclica, você pode dizer, é um ciclo. Na cíclica, o que é que acontece? Olha para cá. Alguns elétrons que vão lá para o fotossistema 1 e que são excitados com a luz, eles não vão formar o NADP, no ADPH. Os elétrons excitados, uma grande parte vai formar o NADPH, né? Que é um transportador de elétrons. Outros elétrons voltam para o citocromo. Voltam. Quando esses elétrons excitados voltam para o citocromo, ativa o citocromo. O citocromo ativado, o que é que ele vai fazer? Vai pegar uma quantidade maior de H+, e levar para dentro do tilacoide. Essa fotofosforilação é chamada de cíclica. Por quê? Porque os elétrons eles estão indo para o fotossistema 1, mas estão voltando para o citocromo. Na cíclica, quando chega no fotossistema, quando chega no fotossistema 1, esse elétron é levado para o NADPH. Essa é a cíclica. Só que alguns elétrons, além de ir para o NADPH, alguns voltam. Estão todos excitados, todos agitados.
Uns formam na DPH, uns voltam para o citocromo. E aí, o que é que o eletroexcitado faz? Citocromo, tô todo excitadão. Aí o citocromo, massa, velho, tô ativado. Pega H+, do estroma e joga para o tilacóide. Ou seja, a quantidade de H+, lá dentro do tilacóide, olha, é grande. Por que é grande? Porque a plastoquinona e o citocromo, quando o elétron passa na cíclica, já pega H+. Além disso, alguns elétrons que deveriam estar formando na DPH voltam para o citocromo. Aí o citocromo, opa, estou agitadão de novo, pega o H+, e leva lá para o tilacóide. Então, a quantidade de tilacóide que já estava grande lá dentro, a quantidade de H+, que já estava grande lá no tilacóide, começa a ficar numa quantidade ainda maior, porque o citocromo ele pode ser ativado na ida, mas ele pode ser ativado na volta. Chego já lá. Para que serve, hein? Calma, João. Você é um rapaz, nasceu de 5 meses, meu amigo. Certinho? Aí a quantidade de H+, que está lá no tilacóide começa a ficar ó, muito grande, muito grande. Só que a gente aprende o quê? Ó, agora, viu, João? Presta atenção. O que é que a gente aprende? Que quando uma quantidade de um soluto é maior de um lugar, passa para outro. Transporte passivo. Se é soluto, se é íons, é difusão facilitada. Eu preciso de uma enzima que pegue esse H+, que está lá no tilacóide, e devolva para o estroma. Por quê? Porque a quantidade de H+, que está no tilacóide é grande. E no transporte passivo, as concentrações precisam se equilibrar. O que é que vai acontecer? Acontece do H+ passar por uma enzima. Ela não consegue voltar, o H+ não consegue voltar pelos citocromos. Tá, e volta por quem? Volta por uma enzima que é igual ao que a gente viu lá na respiração celular, que é a enzima chamada de ATP sintase. Qual é a função da ATP sintase? Transportar H+ de um local onde tem maior quantidade para que tenha menor quantidade. Só que tem uma coisa, aí o João já respondeu. Quando essas moléculas de H+ passam pela ATP sintase, gira uma turbina. O giro dessa turbina forma uma ligação entre ADP e fosfato e forma a molécula de ATP. Por isso que esses H+, eles acabam passando do estroma para o tilacóide, porque no tilacóide eu preciso que esses H+, esses prótons, passem pela ATP sintase para produzir o ATP. Por isso que a passagem desses elétrons, durante a membrana do tilacóide, ela é tão importante, que é para justamente excitar aí essas enzimas, para que aconteça justamente a captura desses prótons do estroma para o tilacóide. Beleza? Vamos resumir tudo isso. A gente tem aí mais ou menos uns 10 minutinhos. Mas é rapidinho, tá? Vamos recapitular. 8 minutos, pronto. Vamos recapitular bem rápido. E aí, quando for na terça-feira, a gente pega, faz uma recapitulação e começa a ver a etapa química e a quimiossíntese. Beleza? Vamos embora. Então, ó, começou a fotossíntese, a absorção de luz através do fotossistema 2. O fotossistema 2 só absorve essa luz por causa da presença de moléculas de clorofila no chamado complexo antena. Ativa elétron, excita os elétrons. Os elétrons que estão localizados no centro de reação do fotossistema 2 é doado, ele salta para o aceptor de elétron. Esse aceptor de elétron ligado ao fotossistema 2, ligado ao fotossistema 2 é a plastoquinona.
Aí o que é que acontece? O elétron passa da plastoquinona aos citocromos. A função desses aceptores, dessa cadeia transportadora, é absorver prótons H+. Ó. Os H+, eles são passados do estroma para o tilacóide. Esses elétrons passam de toda essa cadeia transportadora para o fotossistema 1. O que é que o fotossistema 1 vai fazer? Precisa excitar esses elétrons. Como? Absorvendo mais luz. Ó. Tá ligado? Absorver luz excita os elétrons. Aí o que acontece? Esses elétrons eles têm dois caminhos. Se esses elétrons forem levados para a ferredoxina e da ferredoxina for passado para o NADP, vai formar o NADPH. Essa fotofosforilação é chamada de acíclica. Se os elétrons voltarem para o citocromo, ativa o citocromo a absorver mais prótons. Então, o elétron está voltando. Aí, nesse caso, é fotossistema, fotofosforilação cíclica. Belezinha? Então, o elétron passou para formar o NADP, NADPH, acíclica. Se o elétron que está no fotossistema 1 voltar para o citocromo, é fotofosforilação cíclica. Beleza? Se o elétron que está excitado no fotossistema 1 for utilizado para a formação do NADPH, é acíclica, não tem volta, não tem ciclo, ele está passando direto. Se os elétrons excitados no fotossistema 1 voltarem para o citocromo, é porque ele está voltando, então vai formar um ciclo, o elétron vai e volta, vai e volta, vai e volta, tá ligado? Ó, os elétrons chegam no citocromo, mas voltam para o fotossistema 1, então você acaba tendo um ciclo, vai e volta, vai e volta. Aí como está formando esse ciclo, é fotofosforilação cíclica. Na fotofosforilação cíclica, o elétron volta para o citocromo. Depois do citocromo, ele chega no fotossistema 2? Não, ele volta para o fotossistema 1. Quando ele sai do citocromo, eles já saem com a carga energética baixa. Eles vão para o fotossistema 1, voltam para o fotossistema 1 para ser excitado novamente. Tá ligado? Aí junta com os que estão chegando, junta com os que estão vindo de lá do fotossistema 2, e alguns vão formar o NADPH, e alguns vão formar, e alguns vão voltar para o citocromo, tá ligado? Aí você faz, tá, massa, beleza. No fotossistema 1, o elétron que vai e volta, mas você pode ver que no fotossistema 1 sempre vai ter elétron, né? Tá vindo do 2, do fotossistema 2, tá vindo do citocromo, tá indo para lá, tá voltando do citocromo, beleza. Tá, joia. E no fotossistema 2, como é que acontece essa reposição de elétron? Isso a gente só vai ver na próxima aula. Não dá tempo, não. Dá tempo não. Vou dar spoiler não hoje, viu? Esse elétron que só vai e volta entre o citocromo e o fotossistema 1, aí o que acontece? No fotossistema 1, eles estão vindo do citocromo, né? Porque saíram do fotossistema 1, foram para o citocromo e voltam para o 1. Mas no 1, a gente também vai ter os elétrons que estão vindo do 2. Então, no fotossistema 1, a gente vai ter os elétrons que estão vindo do 2 e os elétrons que estão vindo dele mesmo, né? Que está fazendo esse ciclo. Então, assim, alguns elétrons vão para formar o NADPH e outros ficam nesse ciclozinho para ativar sempre o citocromo. Por isso que o citocromo, ele, na verdade, vai estar sempre ativado, né? Para absorver esses prótons, sempre ativado. Porque ou está vindo do 2, os elétrons estão vindo do 2, ou está vindo do 1, né? Tá ligado? Na verdade, essa volta do 1 para o citocromo é para o citocromo estar sempre ativado para ficar pegando esses prótons, esses H+, para dentro do tilacóide, porque quanto mais H+ nos tilacóides, quanto mais prótons, mais eu vou ter H+ passando pela ATP sintaxe para produzir uma quantidade de ATP grande, né? Tá ligado? Não, a gente dá aula na terça, mano. Na terça-feira, rapaz. Na terça-feira eu dou as dicas para a prova, pô, relaxa.
A gente terminou, na verdade, a gente já deu aí praticamente 70% do conteúdo desse capítulo. Aí, na terça-feira, eu finalizo, a gente faz uma recapitulação disso aqui, a gente finaliza a fotossíntese. Quimiossíntese é bem básico, então não dá para dar em 15 minutinhos, 20 minutos, é bem básico. E aí, no finalzinho da aula, faltando aí mais ou menos uns 15 a 20 minutos, a gente faz um comentário aí sobre a prova. Show de bola? Tranquilo? Massa. E aí eu mostro a você como é que ela é reposto. Massa? Galera, não dá mais tempo mais para nada. Deixa eu passar, meu Deus do céu. Ó, galera, beijo grande. Obrigado aí pela participação da aula. Eu sei que é cansativo e tudo para vocês, mas tá acabando já. Fala, João. Não vou dar spoiler. Tchau, Clarinha. Beijo. Mora mais nova.